Olá! Nesta videoaula abordaremos os temas referentes à unidade 2 e 3 da nossa disciplina, pois ambas contemplam a elaboração do projeto de pesquisa, que é um objetivo principal dessa disciplina que vocês estão fazendo agora. O que eu poderia dar de dicas para vocês antes da elaboração do projeto, na escolha do tema, é vocês escolherem um tema do qual vocês gostem. Tem um pouco de afinidade, tem um pouco de conhecimento na prática, pois vocês terão que pesquisá-lo e terão que passar algumas horas estudando este tema. Quando nós gostamos daquilo que pesquisamos, a tendência da pesquisa é que ela tenha um melhor aproveitamento dessa pesquisa. Toda pesquisa, ela pode ser encarada como uma construção, feita de etapas. Nessa etapa, nessa disciplina, nós estamos vendo a elaboração do projeto, ou seja, uma ideia, uma proposta do que vocês querem pesquisar. Lembrando que, no final do curso, vocês terão orientações individuais conforme o tema que vocês escolherem. Portanto, agora, neste momento, o objetivo é a construção do projeto. Por onde começar, então? Né? O que eu poderia dar de dica para vocês em relação ao caminho a escolher do que pesquisar? Então, a primeira pergunta que nós temos é o que fazer, né? Quando eu tenho essa pergunta, eu posso pensar, qual o tema que eu quero pesquisar, né? Eu posso ter um tema bastante grande, vou dar alguns exemplos para vocês mais adiante, e vocês precisam escolher dentro deste tema um objeto de pesquisa, um problema de pesquisa, né? Por que fazer? É outra pergunta que deve ser respondida, né? Quando eu respondo o porquê fazer, eu estou dando a justificativa do meu projeto. Todos os projetos devem ter uma justificativa, né? No que eles vão ajudar, quais são as implicações dessa pesquisa para a área, vai trazer alguma contribuição teórico-científica para a área que vocês estão estudando? Por que fazer, né? Também tem que ficar claro para vocês, por que vocês estão fazendo esse projeto, né? Qual é o objetivo que vocês têm? Onde vocês querem chegar com essa pesquisa de vocês? Outra pergunta importante é como fazer, né? Ou seja, que procedimentos, quais são os caminhos metodológicos que vocês irão escolher para a realização da pesquisa. Então, antes de mais nada, vocês devem ter claro, né, na mente de vocês, nessa escolha, essas 4 perguntas. O que fazer, por que fazer, para que fazer e como fazer, né? A resposta a essas 4 perguntas nós chamamos de desenho de pesquisa, né? Então é esse desenho, esse delineamento que vocês vão dar inicialmente à pesquisa. Nesse slide vocês podem ter algumas perguntas que ajudam a formular esse desenho de pesquisa. Em relação aos elementos do projeto que vocês construirão nessa disciplina, nós teremos introdução, objetivos, metodologia, revisão da literatura, cronograma de atividades e referências. São sobre esses elementos que nós falaremos no decorrer dessas próximas unidades. Como eu falei inicialmente, para o início da pesquisa precisamos definir um tema, né? O que eu poderia dar de dica nessa definição do tema, né? Então, para a realização de uma pesquisa é necessário delimitar um tema, ou seja, estabelecer aquela área de conhecimento a qual vocês pretendem pesquisar. Dentro de um grande tema eu tenho vários objetos, né? E este objeto ele tem que estar inserido dentro de uma problemática. Toda pesquisa nasce de um problema. Ninguém vai pesquisar nada se não existe um questionamento, uma dúvida em relação àquela área de conhecimento, né? Então, tanto o tema quanto o objeto, quanto mais próximos ao conhecimento e ao gosto de vocês, melhor será o resultado da pesquisa, né? Quando vocês definem o tema e o objeto de pesquisa claramente, vocês podem considerá-los como norte para a pesquisa de vocês, ou seja, são os elementos que darão rumo à elaboração do projeto de pesquisa de vocês. Quando eu vou escolher o tema, eu tenho que levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, o tempo. Será que o tempo que eu tenho disponível é suficiente para eu realizar essa pesquisa, né? Disponibilidade de sujeitos, se eu for fazer pesquisas que envolvam seres humanos, será que eu tenho aqueles sujeitos aos quais eu quero pesquisar disponíveis? É fácil o acesso a esses sujeitos? São elementos que eu devo pensar também quando eu estou delimitando a minha pesquisa.
se vou precisar de colaboração de outras pessoas, quem serão essas pessoas, se é fácil a colaboração, quais recursos eu vou precisar, recursos físicos, recursos financeiros, são todas situações que podem interferir de repente na escolha do tema, no segmento da pesquisa de vocês. A experiência do pesquisador também conta bastante, né? Principalmente na escolha da metodologia. Tem pessoas que têm mais afinidade em trabalhar com números, neste caso devem optar por pesquisas de abordagem quantitativa, e outras têm mais facilidade com termos pesquisas com abordagem qualitativa, né? As questões éticas também devem ser pensadas, pois sempre que vocês escolherem pesquisas que envolvam seres humanos, este projeto tem que tramitar pelo Comitê de Ética. Nós falaremos disso em outro momento nessa disciplina. Então, o objeto de estudo, como eu falei para vocês, é um recorte do tema. Então, vocês escolherão um grande tema e aí recortarão um objeto. Para escolher esse objeto, vocês precisam se perguntar se este problema que vocês estão estudando é realmente importante, já não existe outra pesquisa sobre isso? É importante definir essa questão também. Existe aplicação prática da pesquisa de vocês no campo de conhecimento? Ninguém vai fazer uma pesquisa que não seja importante, que ela não venha trazer nenhum benefício, né, para a comunidade, para a sociedade. As descobertas podem contribuir para a ciência? Essa é outra pergunta, né? Como eu falei, ninguém vai fazer uma pesquisa como não sendo importante para o conhecimento científico. E quais serão os beneficiados desta pesquisa, né? Vocês estão fazendo um curso de gestão em saúde, eu tenho acompanhado nos fóruns de discussão que vocês se perguntam, vocês se questionam, comentam, argumentam bastante em relação aos serviços de saúde. Então, é nessa disciplina, é neste momento que vocês deverão pesquisar, ou seja, ir lá na prática e ver o porquê que aqueles problemas acontecem, né? E tentar achar estratégias para solucionar esses problemas, né? Vamos falar então agora sobre o primeiro elemento, né, do projeto de pesquisa, que é a introdução. Eu vou falar brevemente, né, no livro da disciplina ela está mais clara a descrição da introdução. A introdução ela tem o objetivo de esclarecer a natureza do tema que vocês escolheram. Então vocês terão que trazer uma contextualização geral desse assunto, né? Vocês podem começar falando sobre o tema de vocês, como ele está expresso hoje no mundo, aí vocês podem funilar para o Brasil, no Paraná, no município de vocês, até chegar ao local onde vocês irão estudar, né? Então tenham claro que a introdução ela deve ser elaborada apresentando o tema e apresentando o objeto de pesquisa, finalizando com uma justificativa e uma questão norteadora. Essa é a estrutura da introdução. Nesse slide vocês conseguem ver, né, um esquema para a construção da introdução de vocês. O assunto e o tema do objeto de estudo devem estar contemplados na introdução. Trabalhos anteriores que já abordaram esse mesmo tema, que os outros autores encontraram, quais foram os dados estatísticos, dados epidemiológicos ajudam bastante na construção da introdução. As justificativas e as razões que os levaram a escolher este tema para pesquisar. O problema de pesquisa deve estar expresso. Quando eu leio a introdução, eu devo entender qual é o problema, qual é a problemática envolvida neste tema. Os objetivos pretendidos podem constar dentro da introdução. A importância desse estudo para os sujeitos, para a sociedade e as contribuições para a área de estudo. Então, esse slide retrata, podemos até dizer que é um esqueleto que pode auxiliar vocês na construção da introdução. A justificativa, como eu falei então, ela deve ser de maneira sucinta, porém completa, né? Expondo as razões de ordem prática e os motivos que tornam a pesquisa de vocês importante. Como o próprio nome indica, é o convencimento de que o trabalho é importante. Então, quem lê tem que entender. Ao ler a justificativa de vocês, a pessoa deve entender, nossa, esta pesquisa realmente é importante, ela deve ser realizada. Ela irá ajudar, irá beneficiar essa área de conhecimento. A justificativa ela tem o interesse de exaltar o tema de pesquisa. O problema de pesquisa, então, é um recorte de um espaço de tempo que desejamos compreender. Ela vai ajudar na compreensão do território de estudo, vai delimitar, né, o objeto de estudo que vocês irão explorar. E sempre nós devemos pensar que pesquisar é resolver problemas, né? Nós temos um problema, temos um questionamento, uma indagação inicial e a nossa preocupação é resolver este problema.
sempre que eu tenho uma pesquisa, eu tenho uma indagação, eu tenho um questionamento e eu sigo alguns caminhos metodológicos para tentar descobrir o porquê desse problema, né? Então nós devemos entender que o problema de pesquisa, ela é a mola propulsora do nosso trabalho, ela que nos impulsiona a seguir algum caminho, seguir um método para tentar ao final responder aquela indagação inicial. Agora nesse slide eu vou dar um exemplo para vocês sobre definição de tema e objeto de pesquisa. Nesse exemplo foi definido como tema mortalidade infantil. Esse é o grande tema. Nesse grande tema eu posso ter vários objetos de pesquisa. Eu posso estudar o perfil das famílias, eu posso estudar o motivo que levaram essas crianças ao óbito, eu posso estudar a localização, a região, ou seja, são inúmeros os objetos de pesquisa. Neste caso, o objeto que eu escolhi é o enfrentamento da mortalidade infantil. E aí eu defino uma questão norteadora em cima deste tema e deste objeto. A minha questão problema, a minha questão norteadora é a seguinte: quais as estratégias de enfrentamento da mortalidade infantil no município X? Então, aqui está claro para vocês o que eu devo levar em consideração quando eu escolho um tema, um objeto e uma questão norteadora. Aqui temos outro exemplo, né? O meu tema é liderança. Eu posso ter vários objetos de pesquisa em relação a este tema. Neste caso, eu escolhi os serviços de saúde. Em que sentido? No sentido de, minha indagação é a seguinte: como se dá o processo de liderança nas organizações públicas de saúde? Ou seja, eu quero pesquisar quem são os líderes, quais as competências que eles têm, onde que eles procuram estratégias para conseguir gerenciar os serviços de saúde, né? Então, esse é um exercício que vocês devem fazer na escolha do tema de vocês. Isso tem que estar muito claro na escolha de vocês. Vamos falar um pouco dos objetivos, né? Os objetivos, eles respondem à pergunta o para quê da pesquisa de vocês. Eles remetem a uma meta, a um fim que vocês devem chegar, né? Onde deve ser, o que eu desejo atingir com essa pesquisa, né? Para a escolha desse objetivo, eu preciso ser coerente em relação à escolha do problema. E eu preciso também buscar respostas. Eu posso ter um objetivo geral e alguns objetivos específicos. O que diferencia um do outro? O objetivo geral, ele é mais amplo, né? Ele é global. E eu não consigo imaginar, eu não consigo visualizar o que eu devo alcançar para eu alcançar um objetivo maior. Neste caso, quando ele é muito grande, quando ele é global, eu elaboro alguns objetivos específicos, ou seja, os seus objetivos específicos vão me ajudar a alcançar o objetivo geral. Aqui, retomando o exemplo anterior que eu dei para vocês, da questão norteadora referente à mortalidade infantil, então, quais são as estratégias de enfrentamento à mortalidade infantil no município X? Neste caso, eu levo em consideração a questão norteadora para eu construir o meu objetivo. Nesse caso, o meu objetivo ficou identificar as estratégias utilizadas pelos gestores dos serviços de saúde do município X para enfrentar a mortalidade infantil. Acredito que nesse caso fica claro para vocês o que será a minha pesquisa, como que ela será feita, em que local, quem serão os sujeitos. Importante destacar que nesses dois exemplos que eu dei para vocês, está envolvido a gestão de serviços de saúde. Lembre-se que vocês estão fazendo um curso de gestão em saúde, portanto, a escolha do tema, do objeto da questão norteadora deve ser inserida nesse contexto de gestão em saúde. Na elaboração do objetivo devem constar o que será feito, sempre iniciando com o verbo de ação, onde, o lugar, o local onde será realizado e o que e com quem. Quem são os sujeitos, quais os fenômenos que vocês irão estudar, o que será o objeto de pesquisa. O objetivo ele deve responder ao problema de pesquisa, como vocês viram no exemplo anterior, deve ser possível de ser alcançado, eu devo escolher um verbo adequado e o verbo que eu vou escolher ele sempre tem que estar no infinitivo. Aqui tem alguns exemplos desses verbos que vocês podem utilizar, pois conforme o desenho de pesquisa de vocês vão escolher qual verbo se encaixa melhor. Vamos falar um pouco da metodologia. A metodologia ela deve ser entendida como o caminho que vocês irão percorrer para responder aquela questão inicial, aquele questionamento anterior de vocês, né? Então, o que a metodologia ela tem que abordar?
O tipo de pesquisa que vocês vão escolher, dentre os tipos de pesquisa nós temos vários, temos pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, pesquisa de corte, retrospectiva, transversal, prospectiva. Cada um vai, ao ler o material da disciplina, irá escolher aquela que melhor se encaixa à sua pesquisa. Além disso, eu tenho que escolher uma abordagem. Que abordagens eu tenho? Tenho abordagem quantitativa e abordagem qualitativa. E eu ainda posso trabalhar com uma mescla das duas, posso escolher uma abordagem quali e quantitativa. Da mesma maneira, cada um vai escolher a abordagem que irá utilizar conforme a sua escolha de tema e objeto de pesquisa. O local onde será realizada a pesquisa, isso é bastante importante, deve haver uma descrição desse local, né, se era um município, quantos habitantes, qual o perfil daquela população, se é um serviço de saúde, descrever brevemente esse serviço de saúde, isso é bastante importante também. População e amostra, né, quem serão as pessoas, quantos, eu vou pesquisar todas as pessoas, será apenas uma amostra, essa amostra é representativa, critérios que eu vou escolher para fazer essa seleção é outro detalhe importante. A instrumentação, né, a descrição dos instrumentos que eu vou utilizar para coletar os dados, se será uma entrevista, se será um questionário, quem irá realizar, qual o local onde esses dados serão coletados, né, se será com um grupo, será individualmente, será no domicílio, será no serviço de saúde, o período, né, quem vai realizar a pesquisa, se será uma equipe, se será o próprio pesquisador somente. Depois disso, devem constar o tratamento dos dados, né? Como vocês vão analisar os dados depois de coletados, né? Essa informação vocês devem colocar no projeto. Sempre no futuro, né, os dados serão analisados a partir de construção de gráficos, de tabelas, ou então a partir da elaboração de categorias, uma metodologia qualitativa. Então, esse é outro detalhe que deve constar também. E aí o último, que serão os aspectos éticos, né? Vocês vão ler a Resolução 466 de 2012, que é a resolução que trata da pesquisa envolvendo seres humanos. Muitos de vocês já ouviram falar na Resolução 96 de 96, né? Ela é bastante importante para a pesquisa, mas ela não existe mais, né? Hoje nós usamos a 466 de 2012. Tem algumas diferenças entre as duas. Lembrando que esse roteiro de metodologia que eu passei para vocês são as pesquisas que envolvem seres humanos. Muitos optarão em fazer pesquisas do tipo revisão bibliográfica, então revisão integrativa, né? Aí a metodologia deve se adequar a essa escolha do pesquisador. Neste caso, não existe a necessidade de enviar o trabalho para avaliação do Comitê de Ética. Aqui tem um exemplo do cronograma de atividades, né, que vocês devem elaborar também no projeto de vocês. E para finalizar, vou falar um pouquinho da revisão de literatura, né? Então, a revisão de literatura é onde vocês vão apresentar quais são as literaturas relevantes e atuais que existem hoje, importantes naquele tema que vocês escolheram, né? Qual o panorama atual desse tema que vocês escolheram hoje, o que os autores estão falando sobre esse tema, que pesquisas já foram feitas, outros dados, conceitos importantes, é muito importante trazer isso também, quem já estudou, como foi estudado esse assunto já anteriormente, né? Não é necessário um número excessivo de citações. Importante destacar que na revisão de literatura vocês usem referências atuais, né? A gente tem pesquisadores em várias áreas, não precisa usar referências antigas. Eu costumo falar que a revisão de literatura ela tem um aspecto de coxa de retalho, ou seja, são várias ideias próximas umas às outras e elas têm uma ligação, elas têm um encaixe, né? Então é na revisão de literatura que vocês não vão expressar a fala de vocês, a ideia de vocês, e sim já utilizar o que os autores já falaram anteriormente. Eu espero que eu tenha conseguido ilustrar para vocês um pouco do projeto de pesquisa, né? É um conteúdo bastante denso, mas eu me coloco à disposição para retirar dúvidas de vocês no Fórum de Tira Dúvidas.